Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Universo Júris. Hoje o nosso terceiro episódio para falar sobre prática administrativa previdenciária. Eu queria fazer um convite a vocês que já estão nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, que está gostando do nosso conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, familiares, quem você acredita que para quem esse conteúdo seja relevante, curte o nosso podcast. E uma informação para vocês, gente. Todo dia, às 17 horas, nós temos um conteúdo gratuito para vocês aqui no nosso canal. Então, se você quer conteúdo jurídico de qualidade, se inscreve aqui no canal do Universo Júris, ativa o sininho que você vai receber a notificação. Todo dia nós estamos disponibilizando conteúdo gratuito. Fora o podcast, nós temos aulas do curso preparatório para a OAB, aulas de cursos de prática, aulas de curso preparatório para delegado de Polícia Civil e todos os dias nós estamos disponibilizando às 17 horas esse conteúdo gratuito. Você pode acompanhar lá, ver a estreia, a programação e todo dia tem um conteúdo para vocês, ok? Vamos lá, hoje para o nosso terceiro episódio aqui do podcast, o pessoal do YouTube e também do Spotify. Mais uma vez aqui, eu, Anderson Gomes, e o nosso príncipe, Diego Peterson. Palminhas, viu, no fundo, por favor. Para enriquecer os debates aqui, hoje como debatedor, nosso amigo Rafael Didier, ex-servidor do TRF, hoje advogado, TRF5, né, professor Rafael? Exatamente. Advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Subsecional de Sobral, e o nosso convidado especial de hoje, professor Robertson Farias Aragão, servidor do INSS, advogado, e que está aqui para falar hoje sobre um pouco da prática, como ele mesmo fala quando ele vai revelar, a prática administrativa previdenciária, que ele fala bem rápido, prática administrativa previdenciária. Então, para vocês que ainda não sei o que é direito previdenciário, se você está na faculdade ou você é advogado que não atua na área previdenciária, venha assistir esse podcast aqui que eu tenho certeza que você vai sair com um conhecimento mais prático e direcionado para a advocacia, ok? Primeiro ponto, na verdade, primeiro eu queria passar a palavra aqui bem rapidamente aos nossos convidados, professor Diego Peterson, na sequência Rafael, por último, professor Robertson. Obrigado, professor Anderson. Quero cumprimentar todos os nossos assistentes aí, cumprimentar também os nossos convidados especiais, doutor Rafael Didier, doutor Robertson Aragão, dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui no nosso terceiro episódio. Fino, né? Como sempre, elegante, claro, para quem está assistindo no YouTube, né? Ele bem de azul. Claro, hoje eu tô... Só faltou um vermelhinho aí para ficar com a logo do Universo mais legal. Como sempre, né, como professor? Sempre. Elegante como sempre, né? Então, hoje a gente traz um tema muito importante, né, no direito, um tema que tem sido cada vez mais desenvolvido pelos advogados, né? Eu acho que o direito previdenciário, professor Robertson, tem ganhado cada vez mais espaço, tem ficado aí o queridinho dos advogados, especialmente os advogados recém-formados, né? Então acaba sendo uma área muito promissora e o nosso convidado especial, que é o professor Robertson, certamente ele vai trazer aqui informações relevantes para você que quer esclarecer, tomar os esclarecimentos iniciais, iniciar na prática administrativa previdenciária, tá? Então, passo a palavra aqui ao nosso convidado de hoje, que vai enriquecer aqui o nosso debate sobre direito previdenciário, que é o doutor Rafael Didier. É um prazer, primeira vez, compartilhar esse momento aqui com o Universo Júris, né? Meus amigos, meus conterrâneos, meus contemporâneos de faculdade. Agradecer aos colegas e estudantes, advogados que nos assistem aqui, né, no Universo Júris. É uma satisfação poder realmente participar de um tema tão importante que é o direito previdenciário. Acredito que seja o direito que mais sofre mudanças nos últimos anos, né, a importância dessas mudanças e a importância de todos terem conhecimento na medida do que vai ocorrendo e na sua aplicação, né? Então, a satisfação estar aqui com o doutor Robertson Farias, né, e passar a palavra. Olá, doutor Robertson. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Vamos para o nosso podcast de Direito Previdenciário, Universo Júris.
professor Anderson, professor Diego Peterson, nosso colega Didier aqui, como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da nossa OAB Sobral. E o direito previdenciário, ele realmente tem sido o queridinho aí, muito procurado pelos novos advogados, também por advogados mais experientes. E ao longo do nosso podcast a gente vai falar exatamente por quê, né? Por que o previdenciário Por que mesmo? Pode está falar. sendo tão procurado. Previdenciário, né? Porque sai rápido a resolução do problema. Tem um pouco de tudo, né? Mas agora no podcast a gente vai poder trazer para os nossos colegas talvez informações que muitos talvez não tenham, que outros podem já estar no mercado, mas que é sempre bom, né, a gente conseguir espalhar conhecimento e a experiência também de quem já está aí atuando há um bom tempo no cenário do direito previdenciário, seja na prática administrativa, seja na prática judiciária e seja dos dois lados do balcão, né? Seja como servidor, seja como advogado, seja como professor. Ok, vamos lá. Então, você que já viram um pouco dessa introdução, se vocês querem aprender mais sobre direito previdenciário, assiste até o final, porque tem muita informação importante, hein, gente? Nós vamos começar com o primeiro bloco do nosso podcast falando sobre o direito previdenciário e a sua importância social, ou a importância social do direito previdenciário, né, professor Robertson? Exatamente, porque assim, é notório que toda a área do direito é uma área de trabalho, uma área de conhecimento e que, lógico, que ao final, o profissional, né, Diego Peterson, ele espera resultado, né? Espera resultado do sentido mesmo financeiro, porque ele está trabalhando e espera ser bem remunerado. Só que, sem hipocrisia ou qualquer demagogia, mas o direito previdenciário, em inúmeras situações, e principalmente os advogados de início de carreira, é comum você fazer muita advocacia, não pro bono, mas você faz uma advocacia de risco. Você inicia um processo sem cobrar nada do seu cliente, e aí o cliente realmente muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem uma situação social delicada, né? Seja de extrema pobreza, seja de incapacidade laboral. E eu já presenciei como servidor e também como professor várias cenas de advogados e advogadas bastante emocionado mesmo com o resultado do processo, né? Quando o benefício é concedido. E também emocionado negativamente, digamos assim, quando o benefício é indeferido e houve uma grande perda de tempo e aí precisa judicializar. E claro, sempre a gente falando aqui de situações em que, a rigor, a pessoa faz jus a requerer aquele benefício e o direito deveria ser exercido, né? Então, a importância social do direito previdenciário, ele ainda mexe, né, muito com as emoções do advogado. Eu não advogo no previdenciário por ser servidor da autarquia e advogo na área civil, trabalhista, né, também no direito médico. Mas é diferente. Por mais que sempre o advogado trabalha para que o cliente tenha o melhor resultado possível, muitas vezes no civil, uma dívida, uma discussão de sociedade empresarial, não são pessoas que, digamos assim, a vida irá ser transformada ao fim daquele processo. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que deixou de trabalhar por causa de uma incapacidade laborativa, por causa de um acidente, seja o que for, e realmente está passando por uma situação bastante delicada. E aquele benefício realmente vai trazer de volta a dignidade humana, a condição mesmo de sobrevivência mesmo. E aí, tanto na esfera administrativa como na esfera judiciária, é notório essa importância do direito previdenciário, que não pode ser esquecida. Afinal de contas, ele nasceu para, de fato, proteger os riscos sociais existentes ao longo da vida, né? É nascer, é crescer, é reproduzir, é morrer. Para cada fase natural da vida existe um benefício a ser buscado, né? Para acolher mesmo a população. É importante, né, professor Anderson? Quando o professor Robertson traz aqui a questão da importância social, porque no direito nós aprendemos que o direito em si, ele é uma área do direito que tem um foco social, né? É uma área social, mas obviamente a área das humanas, né? A área das humanas, né? Ciências sociais aplicadas. Então, o direito é produzido para ser aplicado perante a sociedade. Mas foi muito bem pontuado aqui pelo professor Robertson que dentre esses diversos ramos do direito tem aqueles que se sobressaem,
com essa maior importância. Então, quando a gente fala a importância do direito previdenciário, a gente ressalta uma das áreas do direito que maior aplica a sua função social, que maior entrega a sua função social, porque são exatamente para aquelas pessoas que trabalharam durante toda uma vida, que estão em um momento de necessidade e estão precisando do amparo do direito previdenciário. Então, eu entendo, complementando aqui o professor Robertson, que, sem dúvida, o direito previdenciário é um dos ramos do direito que maior entrega essa função social do direito. Então, chancelo as palavras do professor Robertson no tocante à função social do direito previdenciário, né? Sem dúvida. O direito previdenciário, ele nasceu, né, em decorrência do crescimento social propriamente, né, da exploração, da mão de obra, né, na própria Revolução Industrial. Mas no Brasil, ele nasceu com o próprio poder constituinte originário, né, o que significa que eventuais reformas, né, elas podem acontecer, mas ela jamais pode eliminar o direito previdenciário, assim como o direito à saúde, assim como o direito à assistência social, que os três eles vão integrar ali no artigo 195 da Constituição, né, o complexo Seguridade Social. E o direito previdenciário, ele tem alguns princípios, né? Ele é diferente do direito assistencial, porque ele tem natureza contributiva, ele tem filiação obrigatória. Então, assim, existem inúmeras características que são próprias do direito previdenciário, e a sua importância ela decorre de resguardar os fatos naturais que acontecem no decorrer de nossa vida, né? Quais são os fatos naturais? O nascimento gera o salário na maternidade, o óbito gera a pensão por morte. Enfim, então, dentre inúmeros fatos, ele é um dos que nasceu em função de equilibrar o bem-estar social do Estado, né? Ele nasce com a finalidade de distribuir renda para aquelas pessoas que estão no infortúnio, né? Que estão no prejuízo, né? De algum modo. Então, assim, o direito previdenciário ele é fascinante, né? Eu acho que a advocacia ela jamais vai estar saturada nesse perfil de direito, né? Por se tratar de um direito eminentemente social, de segunda geração, um direito constitucional. Enfim, eu acredito que seja isso. A importância do direito previdenciário está basicamente fundado nessas premissas. Perfeito, perfeito. Excelente. Vamos para o segundo ponto do nosso podcast de hoje. Aqui, só parabenizando aqui o Dr. Diego, Dr. Robertson, Dr. Rafael pelas excelentes palavras. Eu estou parecendo aqueles apresentadores de coisa, né? Falando assim, toda... Não, mas não é a intenção, não. Como é o nome lá da Faculdade Luciano Feijão? Eu me lembrei dele agora. Quem é como é o nome daquele cara que apresenta os eventos? Eu lembrei dele agora, rapaz. Jardelli, rapaz. Eu lembrei, um abraço pro meu amigo Jardelli. Você é um exemplo, viu? Vamos lá. Cara... Já para falar, Diego? Não, era sobre o segundo ponto. O segundo ponto. Na verdade, eu ia tratar sobre o segundo ponto aqui também, passando a palavra para o professor Robertson, sobre direito previdenciário na faculdade. Aqui eu rapidamente vou deixar a minha palavra com relação a isso. Primeiramente, eu não vi direito previdenciário na faculdade. Eu nem sei se existia a disciplina de direito previdenciário na faculdade. E hoje, até pouco tempo atrás, como professor universitário, em algumas universidades não tinha a disciplina de direito previdenciário. O que nós vamos falar um pouco mais à frente, era optativa, importância prática e há quanto tempo a gente vem debatendo por que não existe. Inclusive a própria OAB, agora a gente vai falar no próximo, mas só antecipando, vai cobrar no exame de ordem, né? Então, professor Robertson, com relação a essa questão de direito previdenciário na faculdade, qual a sua visão com relação a isso? Não, com certeza, né? As grades curriculares, elas demoram um pouco, né, para serem atualizadas. Às vezes atualiza demais, mas aglutinando ali, agrupando disciplinas que se entende que é possível agrupar, mas às vezes alguns ramos demoram para ser dado a devida importância, né? Então, realmente o direito previdenciário na grande maioria das faculdades ainda não existe ou é uma disciplina optativa,
E quando tem, na grande maioria das vezes, não é a disciplina de direito previdenciário, é uma disciplina de seguridade social, onde o professor universitário tem que falar ali de saúde, assistência e previdência, né? Que são os três, as três espécies, né? Digamos assim, que está dentro do gênero da seguridade. O que é totalmente impossível, até porque muitas vezes ela é optativa e ainda é de 40 horas, né? Então, a disciplina, uma vez por semana. Uma vez por semana, então é muito complicado. E o direito previdenciário, ele sofre daquele mal, assim, de que todo mundo acha que sabe, né? Então, assim, já de todos, assim, todo mundo de médico louco e de expert em previdenciário, todo mundo tem um pouco, né? Porque o pessoal vai muito por algumas vivências da família. Não, porque a minha tia foi assim, não, porque quando meu pai foi assim, porque a minha avó, quando na época se aposentou. Então, existe muita lenda do direito previdenciário. A lenda mais comum do direito previdenciário e que até hoje você ainda escuta quando você adentra aí nos sertões, aí no interior do Ceará, quando você vai aí ao longo de todo o Brasil, principalmente nas regiões periféricas, nos interiores de todo o país, a lenda de, por exemplo, que a mulher que já recebe uma pensão por morte, porque o marido faleceu, ela não pode vir a requerer uma aposentadoria, ou vice-versa. Ela já é aposentada e aí o marido vem a falecer, não, ela não pode acumular com a pensão, o que é uma lenda, é uma informação totalmente errada, né? Do mesmo modo, inúmeras mulheres que, por uma infelicidade, ficaram viúvas muito jovem e aí recebem pensão por morte aquele marido que faleceu, né? Lógico, aquele marido que faleceu jovem, ela busca um novo relacionamento naturalmente. Marido também, né? Mas enfim, muitas mulheres recebem pensão por morte há décadas e aí tem um outro relacionamento, tem um outro esposo, né? Mas nunca casa, porque existe aquela lenda, não, se você casar, você perde a pensão do seu primeiro marido. Quer dizer que não perde, não? Claro que não. Eu achei que perdia. Não, de jeito nenhum. Rapaz, eu tô sabendo isso agora. Mais um desinformado. Mais um desinformado. Então, assim, o direito previdenciário, ele traz muitas lendas, né? Teve uma tia minha que queria que eu entrasse com uma declaratória para dizer que ela tinha direito de ficar com a... Aí eu falei, com a pensão. É impossível, é direito, é líquido. Com a pensão. Com a pensão, né? Porque ela queria se casar, né? Então, assim, isso é algo que a gente pode achar que não, mas até voltando para o tópico anterior da importância social, isso traz também a importância de ter o previdenciário também na faculdade. Além de preparar todos os futuros advogados já na área previdenciária, que é uma área bastante procurada, né, no mercado de trabalho, a questão mesmo de poder disseminar ainda mais conhecimento, porque a gente pega só a nossa cidade aqui com praticamente 10 faculdades, então, por ano aí, tem pelo menos aí uns 120 bacharéis de direito por ano aí se formando, enfim, né, somando tudo, presencial e EAD. Então, assim, quanto mais desinformação, quanto mais gente se informando, menos essas lendas urbanas e lendas rurais também, essas lendas do direito previdenciário vão proliferar, né? A gente tem que acabar com essa desinformação. E o interessante é que hoje, pelo menos o que eu vejo, me corrija se eu estiver errado, é que pelo menos 50%, vou chutar aqui um percentual, o pessoal sai da faculdade, 50% dos alunos que passam na UAB, eles passam na UAB e dizem assim, rapaz, eu não sei o que é que eu vou advogar. Aí o cara chega e diz assim, rapaz, vai para o previdenciário. Aí ele vai, primeiro, ele não fez na faculdade, não estudou, vai achando que é fácil, aí quando chega lá pega a pancada. Mas o ponto central é que muitos jovens advogados saem da faculdade sem ter feito a disciplina, mas um dos primeiros desafios é advogar na área previdenciária. Com certeza. Porque assim, a gente até vai falar mais na frente, mas antecipando, é porque a captação, a gente pode dizer assim, a captação ela é natural. Muito natural. Todo mundo tem um pai e uma mãe que uma hora vai se aposentar, todo mundo tem alguém da família que adoece, todo mundo tem ali uma comunidade, seja porque você faz parte de uma igreja, seja porque você faz parte de uma academia, seja porque você faz parte de um esporte, porque você tem o seu grupo ali da turma do beach tennis, ou tem uma turma ali do crossfit, enfim, não importa. Você faz parte de comunidade. E quando você se forma, quando você já é advogado, é natural que aquela comunidade olhe para você como uma referência para fazer qualquer pergunta da área do direito.
E a área do direito que está na vida ordinária, na vida cotidiana de todo mundo, é o direito previdenciário. Toda hora tem alguém precisando de um dos benefícios previdenciários. Então, essa captação natural, essa procura natural das pessoas pelo previdenciário faz com que a advocacia previdenciária cresça muito, né? E eu concordo que ela vai demorar muito, ou talvez nunca fique saturada. Não é que quanto mais advogado no mercado vai deixar de ter benefícios para protocolar. Pelo contrário, quanto mais advogados estiver no mercado, mais as pessoas vão enxergar a possibilidade de ter direito de um benefício previdenciário ou assistencial. Porque eles vão passar a ter mais conhecimento, né, dessas situações. Professor Diego Petros. É importante a gente destacar que o que trouxe o debate dessa temática aqui é exatamente o direito previdenciário na faculdade, né? O professor Robertson falou, esse processo é um processo lento, que vai acontecendo, mas a OAB já enxergou isso, né? Até o próximo ponto que a gente vai falar, a OAB já enxergou a necessidade de ter o previdenciário, então já fica aqui a nossa crítica, né? As faculdades têm que ver isso, enxergar isso também. O núcleo de docentes que fazem parte do cronograma, da grade curricular da faculdade, dos cursos de direito de modo geral, tem que perceber que o direito previdenciário ele é um dos ramos do direito de grande importância, né? Então, a gente falou aqui primeiramente da importância do direito previdenciário, mas logo depois a gente falou que você não viu direito previdenciário na sua faculdade, eu não vi direito previdenciário na minha faculdade, se eu quis eu tive que aprender posteriormente. Em muitas grades curriculares das faculdades, o direito previdenciário é uma disciplina optativa, ou seja, o que a gente está falando aqui, apesar de ser um bate-papo de uma maneira muito informal, a gente está falando de um assunto muito sério, porque as faculdades estão formando profissionais que não estão preparados no direito previdenciário e que, indubitavelmente, vão atuar no direito previdenciário sem estar preparados. Então, veja a importância, né? Então, fica aqui a nossa crítica, né? Às instituições em geral, às faculdades de direito em geral, para analisar aí que o direito previdenciário já está passando da hora de ser uma disciplina obrigatória, né, professor Robertson? E de 60 horas. 60 horas. Até porque se a gente for pensar... Verdade. Se a gente for esticar a conversa, a gente tem, por exemplo, os NPJs, né, Núcleo de Prática Jurídica, que em grande maioria tem parceria com a DPE, com a Defensoria Pública Estadual. E o direito previdenciário, em regra, não se discute na Justiça Estadual, em regra, tem algumas exceções, mas em regra ele se discute na Justiça Federal. Mas muitas cidades têm DPU, Defensoria Pública da União, e não existe essa parceria a rigor dos NPJs com a DPU, tem só parcerias com a DPE. O que seria, assim, para o estudante de direito, esse contato com o direito previdenciário, um eventual convênio com a DPU, algo assim engrandecedor em termos de aprendizado, né, para a prática. Sem dúvida, o direito previdenciário ele deve surgir na faculdade não só como uma disciplina, né, única. Eu acredito que o ideal, tendo em vista a necessidade e as mudanças que sofre, né, o direito previdenciário, para manter o equilíbrio atuarial, né, da Previdência, porque assim, o direito previdenciário ele não é só concessão de benefícios. O direito previdenciário ele é fonte de custeio, né? Ele é regulamentos, né, que devem se atrelar ao poder constituinte, né? Legiferante, digamos assim, né, do poder legislativo. Porque se a gente tem só uma disciplina, eu acho ainda muito pouco. É importante a gente ter o Previdenciário 1, Previdenciário 2, Previdenciário 3, tendo em vista que Rapaz, é muito está distante, viu? Igual o penal, né? Penal não tem mas não tem nenhum. Não tem nenhum ainda. Vamos começar do zero. Começar pelo menos com mas começando 60 horas. A gente vai, né, fazendo claro. aqueles anseios, né? Porque só um ainda é muito pouco, né? Tendo em vista a sua complexidade. Hoje o jovem não sabe por onde estudar, devido às mudanças. Você vai pegar a Lei 8.213, ela tá revogada boa parte pela própria reforma da Previdência, né, que foi instituída lá dia 13 de novembro de 2019, né, que é a emenda 103 de 2019. Então, assim, é difícil a gente compilar o direito previdenciário em uma única unidade legislativa.
E é isso que cada vez mais a OAB tem que fomentar, tendo em vista que boa parte dos jovens hoje, eles precisam e querem atuar no direito previdenciário. Importante essa colocação também, já passando para o próximo ponto, que nós vamos trabalhar sobre o previdenciário no exame de ordem. Eu acredito que, já falando de OAB aqui, que a OAB reconheceu essa importância do direito previdenciário no exame de ordem, que a partir do exame 38, nós teremos agora no próximo dia 23 de outubro, o exame de ordem número 36, 26 de fevereiro 37, e eu não recordo a data, mas o 38 é por meados no meio de 2023. E a partir do 38, nós teremos direito previdenciário, direito financeiro e direito eleitoral. Então, vamos trabalhar aqui com direito previdenciário, porque muitos alunos já perguntaram assim, professor, o que é que você acha que vai ser cobrado de direito previdenciário na prova da OAB? Eu particularmente, apesar de não ser professor de previdenciário, como não há essa cobrança atual, vai cobrar a partir do exame 38, inclusive você já está intimado aqui para ministrar aula para a nossa turma. E alguns perguntam, professor, você acha que vão cair quantas questões? Eu acredito que 2, junto com as demais disciplinas, direitos humanos, internacional, consumidor, dentre outras. Professor, o que é que você acha que vai cobrar? Eu começaria estudando pela Constituição. Os princípios, né? Porque ali está a base do direito previdenciário. E aí o Robertson vai ter um desafio, viu? Porque pra gente é muita coisa. Pra gente que é acostumado a ver as provas anteriores, para saber o que está sendo cobrado é muito bom. Basta fazer esse estudo, um raio-x das últimas provas. Agora, para a prova que está começando agora e nunca foi cobrado nada, tem que se A gente virar. já chegou a fazer raio-x de Meu todos amigo, os se exames da vire FGV. e entregue as 2 questões de direito previdenciário para os alunos do curso Universo Juris no exame 38. Qual é o seu ponto de vista com relação a essa cobrança e também a importância não só a cobrança do previdenciário na prova, porque vai estimular o aluno a estudar, isso pode gerar também um fator que estimule as faculdades a trabalhar na sua grade, mas também a cobrança na prova do conteúdo. Eu acredito que exatamente é uma cadeia, né? A partir do momento que o direito previdenciário vai ser cobrado no exame de ordem, todas as faculdades vão ter que ter a disciplina, nem que seja ainda como Seguridade Social, mas com uma ênfase maior no previdenciário, se conseguir dividir, melhor ainda, né? Disciplina de Seguridade como introdutória e o direito previdenciário como uma disciplina específica. Mas o fato é que com o exame de ordem, isso com certeza vai ser uma evolução. E quando chegar lá no exame 38, com certeza a gente vai estudar muito. Isso aí eu não tenho dúvida, não. E nós vamos com certeza pegar as questões da FGV em concursos, em regra, de nível médio e de nível superior, mas entendendo aqueles concursos que não são, digamos, os mais concorridos ou mais difíceis na linguagem popular. Apesar que isso é também uma ilusão, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, os estudantes de direito, a estudante de direito aqui, eu já coloco os acadêmicos e os que já são advogados, mas que todos nós continuamos sendo estudantes. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eita, vai cair direito previdenciário na prova de uma magistratura. Com certeza é muito mais difícil do que o direito previdenciário, por exemplo, no concurso do INSS. É ao contrário, claro que não. Não tem como eu cobrar o direito previdenciário numa prova de magistratura, onde o candidato está ali estudando 18, 20 disciplinas, fazendo uma prova com 14, 18 disciplinas, do que uma prova que é ainda de nível médio, onde o direito previdenciário praticamente é a grande... Uma das principais disciplinas. É a principal, são 70 questões só de previdenciário e 50 de outras 5 disciplinas. Por exemplo, na prova do INSS. Sim, ao todo são 120 questões. Então eu tenho 5 disciplinas, cada uma praticamente com 10 questões, né, 50 questões, com mais 70 só de previdenciário. E aí são 120 questões. Então, quando chegar lá no 38, no exame de ordem, iremos estudar bastante. E acredito que nesse primeiro momento a FGV deve sim buscar perguntas, né, questões básicas, digamos assim, que consta na Constituição, mas que aos poucos ela vai começando a fazer perguntas mais específicas, até porque existe também essa cobrança que o exame de ordem ele faça uma medição de quem em regra está preparado para a prática e não de quem em regra está apenas com a velha decoreba, enfim, dos bancos de faculdade. Eu ainda acredito que a gente vai com o tempo ter uma faculdade
cada vez mais voltada para a prática, né? É um desafio. Na verdade, a faculdade não consegue preparar ninguém. Por mais que penal tenha penal 1, penal 2, penal 3, execução, ninguém sai da faculdade Eu também saí sem saber nada de penal. Um super advogado criminalista. Também não vai ser isso. Eu acho que o mais importante é que abra a mente, abra a cabeça para a advocacia. E que o advogado ele sai da faculdade sabendo ao menos a área, o que tem na área, o que se prepara para a área, o que se busca na área. A gente tem outras situações também, por exemplo, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, também não é visto na faculdade. Às vezes, algum professor de penal dá uma pinceladazinha, pelo menos na parte dos crimes, mas em regra também não se discute direito financeiro, vai ser cobrado também? Não tem, né? Então a gente espera que o previdenciário na OAB realmente faça ele crescer no mundo acadêmico de forma geral, até porque apesar de a gente não tem dados aqui, números, né, não temos aqui percentuais, mas todos aqui, a grande maioria é professor universitário, apesar que o direito previdenciário ainda é uma disciplina optativa e muitas vezes de 40 horas, enfim, mas a quantidade de monografia produzida em direito previdenciário é gigante. Sim. Então existe uma procura já na academia no direito previdenciário, mesmo ele não sendo uma disciplina obrigatória. Eu queria fazer só uma observação importante no que o professor Robertson falou, por exemplo, de pesquisar para o exame de ordem com as questões de outros exames, não de exame de OAB, mas de outros concursos feitos pela FGV. O professor Moacir, de Direito Administrativo, alguns temas novos de Direito Administrativo, improbidade, nova lei de licitações, ainda não havia sido cobrado na OAB. Então ele foi buscar em concursos que a FGV havia feito recentemente que cobravam já essa nova lei. Então ele trabalhou em sala de aula, num aulão de revisão, especificamente aquele conteúdo que a FGV cobrou em outros concursos, pois caiu na prova da OAB exatamente do mesmo jeito. Que a FGV havia cobrado em concurso, depois cobrou na OAB, do mesmo jeito. E vem também até quando da publicação do próprio edital, o pessoal vai ter uma noção ali, um direcionamento do que vai ser cobrado, porque direito previdenciário é um mundo. Eu acho que no edital vem tudo. Tu pega o sumário de um livro e joga lá. Não, mas é muita legislação esparsa, né? Então eu acredito que para início de prova ninguém vai começar com uma matéria bem específica, uma cobrança sobre um benefício sobre uma matéria bem específica. Eu acho que o edital vai trazer assim, vai começar do geral e aí ao longo dos anos vai especificando. Mas deixa só então eu deixar aqui rápido as seis básicas e a administrativa, né? Então a gente tem as 6 básicas: Constituição Federal, lógico, Lei 8.213, que anota é de benefícios. Turma, anota aí, né? Papel e caneta na mão. Então bora lá, começar de novo. Então a gente tem a Constituição Federal, lógico, né? E aí a gente vem com a Lei 8.213, que é a lei dos benefícios previdenciários. A gente tem a Lei 8.212, que é a do custeio, que é pouco lembrada, muitas vezes, e muitas perguntas do previdenciário às vezes está lá, né? Então a gente tem depois o Decreto 3048, que regulamenta a Lei 8.213, tanto que a sigla dele é RPS, Regulamento da Previdência Social. E a gente vai para a assistência, a Lei 8742, que é a mais falada, assim, sem a pessoa saber o que é, a pessoa diz, LOAS. LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica de Assistência Social, com o seu decreto 6214. Então aqui nós temos de 6, Constituição 8.213, 8.212, decreto 3048, Lei 8742 e decreto 6214. E por fim, o administrativo, que é a IN, né? A Instrução Normativa, que é a Bíblia dos servidores do INSS, e hoje atualmente nós estamos na IN 128. Só existe uma instrução normativa em vigor, a IN 128, que é deste ano de 2022. É interessante, professor Robertson, tocar nesse ponto, porque era justamente o próximo ponto do nosso debate, que é a parte de direito previdenciário na prática. Eu queria perguntar especificamente, porque eu não conheço essa questão da parte administrativa. Você tem muito conhecimento com maestria, professor Robertson. Eu ia dizer aqui, rapaz, eu acho que não vão cobrar em prova, no concurso, essa parte administrativa, porque na minha cabeça eram inúmeras INs, né? Eu já ouvi você falar, dando aula, falando IN e tal, então quer dizer que existe uma só unificada, é isso? Exatamente. Então ele vem atualizando
Aí a última é a que vale para tudo. Na verdade, a IN 128 ela foi publicada este ano de 2022 e antes era a IN 77 de 2015. E antes da de 77 de 2015 era a 45 de 2010. Então, em regra, o INSS demora de 5 em 5 anos para estar atualizando a sua instrução normativa. É até uma demora grande, considerando que todo ano tem muita mudança na legislação, então a instrução normativa demora para ser atualizada, porque é mudança constante. A diferença é que nessa IN 128, quando os alunos vão lá verificar a IN, aí ficam mortos de feliz. Porque a IN 77 tinha mais de 800 artigos. Essa IN aqui está tranquila, só tem 600 e pouquinho. Mas junto com ela, o INSS liberou mais 10 livros, né? Publicou mais 10 livros. Então tem a IN e mais 10 livros, né? Que são portarias, 991 até a 999. Então são 10 livros que... 990, né? Até a 999. São 10 livros que... eles, digamos assim, detalham, esmiuçam o que já a IN traz. A IN traz, por exemplo, assim, nós temos a situação de pensão por morte, de morte presumida porque a pessoa desapareceu em um desastre natural. Digamos que houve um tsunami e aí a pessoa desapareceu. Você linka lá com o direito civil lá. E aí a pessoa desapareceu. Aí a IN 128 diz que a pensão vai caber nessas situações. Só que vai ser no livro que vai detalhar como que vai ser considerado essa presunção de óbito. É só um exemplo, né? Tem tantos outros. Sim. Ela fala, por exemplo, de como vai se dar um pagamento específico, mas aí tem que ir lá no livro saber qual que é esse pagamento. Ela vai dizer quais são os documentos que... Ela vai dizer que precisa apresentar pelo menos 2 documentos para comprovar a união estável. Mas aí na IN 128 não tem dizendo a lista dos documentos, vai estar lá no livro. Então o advogado previdenciarista ele tem que saber da IN, mas ele tem que saber procurar no livro, né? Claro que algumas coisas vai estar na lei e no decreto, né? Essa lista, por exemplo, dos documentos para comprovar a união estável está lá no artigo 22 do decreto 3048. Mas é um mundo de informação, né? É um mundo de direito para a pessoa estar brincando aí, navegando, estudando, e por isso que não é simples, é complexo, e a gente vê, infelizmente, muita gente, aquela questão da perda do direito, né, da perda de uma chance, a pessoa perdendo um benefício porque fez o requerimento de forma errada, né, não sabia como fazer, foi lá e achou que era fácil, porque o vizinho, não, vem que eu faço contigo, né? Pode deixar que eu te ajudo, eu já fiz uma vez para mim e deu certo, e aí cometem erros simples, por falta de informação, lógico. Deixa eu fazer 2 perguntas, professor Robson. Nesse período, por exemplo, você disse que uma IN foi a 70, foi de 77. 77, aí depois teve a de 128. Nesse período, que é de 2022, nesse período todo que o INSS passa sem expedir, por exemplo, uma nova instrução normativa, como é que ele regulamenta de outras formas, assim, a mudanças? Muita portaria, muito ofício, muito memorando. Vai tudo pro livro. Por exemplo, não. Foram agora, né? Sim. Inclusive, uma das críticas que nós fizemos foi exatamente isso. Demoraram demais para soltar uma IN nova e prometeram isso. Não, a gente vai pegar tudo que é de memorando, ofício, portaria, esses atos normativos, e a gente vai colocar tudo na IN ou nos livros. Porém, vários destes normativos não foram incorporados. E assim, fica a crítica, mas é porque é muita coisa. Mas, claro, deveria ter tido um trabalho ainda maior para incorporar muito. Vou dar um exemplo. Muitos advogados perguntam, eu tenho um cliente que o CNIS dele tem um vínculo em aberto. O cliente trabalhou em alguma empresa, sei lá, na década de 80, ou no início da década de 90. Só tem dizendo a data de início do trabalho. Digamos que ele começou na empresa 123, empresa ABC, seja qual for a empresa, data de início do trabalho, 10 de fevereiro de 92. Mas não tem dizendo a data que ele saiu. E esse segurado, esse cliente do colega advogado, por exemplo, ele perdeu a carteira de trabalho, ele não teve TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho, a empresa não depositou FGTS, não tem nenhum registro no CAGED, e aí muitas vezes o advogado não sabe como é que eu faço para encerrar esse vínculo. Porque eu preciso encerrar esse vínculo. E aí, onde que tem essa informação? Tem um memorando lá de 2013 que não foi
incorporado, que não foi colocado na IN, né? Então é o celular aqui, porque eu falei uma palavra-chave, ele reconheceu aqui a minha pergunta. Mas, Rapaz, o bicho É inteligente. vai né? já aparecer patrocínado para ti aí no Instagram. Então é igual o isso. Dom, né? Inteligente, Então né? ainda ficou essa crítica que a IN 128 deveria ter conseguido incorporar ainda mais atos normativos, mas foi um grande avanço. Eu queria, dentro ainda dessa pauta, fazer uma pergunta para o professor Robson e depois passar para o professor Rafael Didier. O seguinte, você falou aí até da questão do doutor Diego, pode ficar à vontade na hora que você quiser perguntar. Não, tranquilo. Você falou aí da questão do pedido, alguns pedidos que são feitos de forma equivocada, errada mesmo, né, por falta de conhecimento, seja da parte, seja do profissional que está o acompanhando. E aí eu pergunto, hoje, com conhecimento maior dessa prática administrativa dentro por exemplo, do INSS, né? Como é que você chama? Autarquia? Autarquia Federal. Federal Previdenciária. Autarquia Federal Previdenciária. Então, com esse conhecimento mais amplo das instruções normativas, portarias, eu evitaria muitos processos judiciais em relação a isso, ou isso é irrelevante? Não, é isso mesmo, com certeza. Assim, os grandes, eu posso dizer assim, que os grandes escritórios de advocacia previdenciária, e aqui o grande não é grande no tamanho, e nem vou colocar grande no volume, vou colocar grande na qualidade, certo. Porque para mim isso aqui é grande. A gente vê claramente um escritório de advocacia com um volume gigante, e que ele vai lá, muitas vezes no guichê exclusivo do advogado, consultar, por exemplo, resultado de processo, e de 10 ele tem 1 concedido. E de 50 ele tem 10 concedidos. Uma qualidade muito ruim na prestação advocatícia previdenciária. Enquanto você, às vezes, pega um outro escritório menor, que é muitas vezes só uma advogada com 3 estagiários, ou uma advogada, 2 advogados com 1 estagiário, enfim, mas com uma qualidade absurda, que você consegue ver ali que de 10 requerimentos que ela fez, 8 foram concedidos. E não existe, né, tem um livro que fala que não existe sorte no gol, né? Não existe gol, o gol foi na sorte. Não, todo gol é trabalhado. Verdade, Fazendo concordo. um parâmetro aqui com o futebol. É Assim, verdade. não existe esse negócio, não, é porque teve sorte. Porque estava atacando. Não É treino. É porque ela consegue clientes melhores. Não, ela consegue clientes melhores ou ela filtra melhor a situação do cliente dela e ela consegue ingressar com o pedido mais correto, com o pedido mais redondo. Então, assim, é lógico que quanto mais conhecimento você tiver da prática administrativa previdenciária, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais êxito, você vai ter mais concessão e você vai ter menos situações, menos necessidade de procurar o judiciário. Isso aí, sem dúvidas. E assim, de novo, os grandes escritórios, e aí não estou falando de quantidade nem de tamanho físico, mas de qualidade, os grandes escritórios nem querem mais judicializar. Nem querem mais judicializar. Né? Porque o tempo que eu perco em um processo judicial, eu poderia estar fazendo tranquilamente de 10 a 30 processos administrativos. Porque no judiciário é muito mais lento, muito mais demorado, no sentido do trabalho. Em relação ao INSS? No sentido do trabalho, não estou falando do resultado. Né? Não, eu estou perguntando. É um pouco diferente. Não, e sem Porque assim, eu contar... estou tirando uma demanda do judiciário, vamos supor que eu estou tirando 1000 processos do judiciário e estou entrando no INSS. É uma dúvida minha, porque eu realmente não... essa demanda que eu estou jogando para o INSS, ele dá conta hoje? Não, claro que não. A fila está enorme, né? Não, acredito. Existe uma demora. Vamos fazer aqui, por exemplo, uma comparação de tempo, por exemplo, das perícias. A gente tem a situação do benefício por incapacidade temporária, que ainda é bastante difundido como auxílio-doença. Sempre vai ser dito, auxílio-doença. Né? O nome técnico agora é benefício por incapacidade temporária, porque realmente é uma tecnia falar auxílio-doença, já que o benefício não é pela doença, é pela incapacidade temporária mesmo. Sim. Então, o nome correto faz sentido. Mas assim, hoje você vai agendar uma perícia, está caindo em regra para maio do ano que vem, maio de 2023. Então está muito longe. Imagina a pessoa está doente, não pode trabalhar, está com incapacidade laborativa e vai esperar uma perícia para maio do ano que vem. Apesar que agora temos a espécie da análise documental, que não tem perícia, vai ser analisada apenas a documentação médica, mas ela não abarca todas as situações, abarca uma parte
da situação exatamente para tentar diminuir essa fila. Quando a gente vai para o judiciário, a perícia, em regra, é marcada para menos tempo, é marcada de forma mais célere. Mas nem sempre a avaliação da perícia judicial ela tem um olhar que vai ser melhor do que a avaliação médica na esfera previdenciária. Vai depender muito de qual incapacidade aquele segurado, aquele cliente do advogado tem. Muitas vezes eu escuto os advogados previdenciaristas até dizer assim, não, muito melhor a perícia na justiça, porque lá você com certeza vai ser analisado por um especialista. Se você tem uma doença cardíaca, vai ser um cardiologista. Se você tem uma doença oftalmológica, vai ser um oftalmologista. Não é bem assim. A Justiça Federal não tem todas as especialidades médicas à disposição. E outra, o perito, né, em regra, em toda profissão a gente tem os bons e os ruins. Sim, sim. Mas o perito, em regra, ele tem um olhar da incapacidade laborativa, né? Muitos até são médicos do trabalho, muitos fizeram, né, a especialidade de medicina do trabalho, né? E mesmo os que não fizeram a especialidade, mas eles têm ali o olhar da incapacidade laborativa, diferente do médico que está lá na esfera judicial, porque muitas vezes ele está vendo só a doença. Então, assim, você vai encontrar diversas decisões que foram positivas no administrativo e que, se fosse no judiciário, não seria. E você vai encontrar diversas situações que no administrativo não foi positivo e no judiciário foi. Então, assim, é muito heterogêneo. Não dá para dizer que sempre na justiça vai ser melhor. Até porque, se isso fosse uma verdade, ninguém dava entrada no administrativo para conceder, dava entrada só para indeferir. O que no passado era uma verdade. Né? No passado você escutava muitos advogados dizer, vou entrar de qualquer jeito, porque eu quero aqui denegado mesmo, que aí lá na justiça eu ganho fácil. Eu escutava isso. Foi-se o tempo. Até porque você tem que calcular o tempo que você vai perder. É muito melhor você se capacitar, dar entrada no administrativo de forma correta, para ter a possibilidade da concessão, e se por acaso não tiver a concessão, daí você tem que ir para o judiciário. Mas você gastar seu tempo só para ter a negativa, para depois ir para o judiciário, ninguém tem esse tempo para estar dando entrada sempre em 2 processos. Seria a mesma coisa de eu dizer que no cível, toda vez eu vou entrar para perder, e aí eu vou ganhar no recurso para o tribunal, no recurso para o 2º grau. Faz sentido. Né? Cara, então, realmente, veja só, se o objetivo do advogado é conseguir a implantação do benefício para o seu cliente de forma mais rápida, né? Cara, por que não eu vou me esforçar para conseguir logo aqui no INSS ou ao invés de querer judicializar? Então, melhor é eu atuar bem na fase administrativa e conseguir logo a implantação do benefício do que ficar esperando, cara, anos e anos, porque vai para a justiça vai demorar. Lá no INSS tem uma demora razoável, que é a demora da demanda, é natural. A demora tá até grande mesmo, né? Razoável, tá grande mesmo. Mas vai pelo menos conseguir. Mas não, é pela quantidade também. E depende da espécie, lógico. Né? Não, e eu tô dizendo a demora razoável em termos administrativos. Por que eu tô falando do judiciário? Porque se você for pro judiciário, se você for dar entrada no INSS, beleza, vai sair até 1 ano, 6 meses e tal, e vai pra justiça. Passou de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então, quando eu falo em razoável, é um razoável em termos administrativos, né? Então, estou falando que é o ideal. E depende da espécie, lógico, né? Tem algumas espécies que são concedidas em 1 minuto. É mesmo? Nós já temos espécies de benefícios que são concedidas em 30 segundos, em 5 minutos. Eu... Aposentadoria por idade urbana, né? O salário maternidade urbano e o benefício assistencial ao idoso. Comprova documentalmente. Prova documental rapidinho. Esses 3 benefícios, se o cadastro da pessoa está tudo ok, é concedido automático. Qual é o salário? Aposentadoria por idade urbana, salário maternidade urbano e benefício assistencial ao idoso. Esses 3 benefícios são concedidos automáticos. E agora eu vou dizer a dica rápida dos 3 para serem concedidos automáticos. Segura aí, dica para vocês. A aposentadoria por idade urbana é o CNIS, né? Você pega aquele CNIS que tem data início, data fim e não tem nenhum indicador de erro. Então, tá tranquilo para passar. Automático. O salário maternidade urbano, por incrível que pareça, sem querer colocar a culpa em alguém, mas por incrível que pareça, o salário maternidade urbano, a grande maioria não é concedido no automático porque os cartórios demoram para transmitir a certidão de nascimento para o CIRC,
Sistema Integrado de Registro Civil. Então, quando o sistema vai querer conceder, ele não encontra. E é integrado com o INSS. Ele não encontra aquela certidão de nascimento. Porque, veja bem, os que são concedidos automáticos não passam por servidor. É só a informação que está no sistema que o robozinho concede automático. Então, eu preciso que aquela certidão de nascimento exista no CIRC. E muitas vezes o cartório demora para transmitir. Tem cartório que, com todo respeito, diz assim, não, pessoal, vamos fazer na certidão de nascimento aí, que toda sexta de tarde a gente faz um mutirão para jogar no sistema. Tem cartório que diz, não, pessoal, vai fazer nas certidões de nascimento aí, que toda vez no final do mês, na última sexta-feira de cada mês, a gente lança as certidões de nascimento. E não é para ser assim. É para lançar a certidão de nascimento na hora que ela é realizada. A internet estava fora do ar, o sistema estava fora do ar, tudo bem, uma vez ou outra, uma exceção. Mas, infelizmente, nós temos inúmeros cartórios que não prestam esse serviço de forma correta, né? Então, o benefício assistencial ao idoso, para encerrar, para ser concedido automático, é o cadastro único. O cadastro único tem que cumprir os requisitos da Lei 8742. Em regra, a questão da renda per capita, né, inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Hoje eu estou aprendendo direito previdenciário. Homem é bom, viu? Hoje eu estou aprendendo direito previdenciário, viu? Porque confesso que parabéns. O direito previdenciário na prática, né, ele está dividido basicamente no administrativo e no judicial, né? Obviamente que um depende do outro. Não tem como a gente entrar, via de regra, pelo juízo, né, de forma no controle jurisdicional, sem antes, né, se submeter ao crivo da autarquia, né, que é o INSS. É um requisito hoje de admissibilidade, assim, eu tenho uma negativa do administrativo. É o tema 350 do STF, que foi julgado, acho que foi em 2011, e aí ele tem algumas situações em que é necessário, e que é dispensável esse requerimento administrativo, né? Que aí você pode entrar judicialmente direto. Já pode entrar direto. Seria no caso de demora mais de 45 dias, né? Sim. Seria no caso de indeferimento geral, como é o caso da lei de aposentação, né, que teve. E não sei se tem outro. Eu acho que não. Acho que é basicamente esses dois, né? E aí, assim, o bom advogado, ele para atuar bem no administrativo ou no judicial, ele precisa saber como é que os servidores pensam, para ele tentar fazer um controle de legalidade, né? Obviamente que não é necessário você submeter o juízo e tentar afastar aquele indeferimento administrativo, partindo da premissa que o servidor agiu violando a própria norma dele, certo? Mas se você conseguir fazer isso, a probabilidade de sucesso e de uma autocomposição virtual é muito grande. A exemplo que tem a portaria, o circular 46 do Instituto Normativo, em que ele determina que o início de prova material tem que ser na metade da carência do benefício. Isso, né? Aí ele está falando de rural. De rural, por exemplo. Aposentadoria ou qualquer benefício rural? Em regra, para os benefícios rurais, de forma geral. Mas essa questão específica dos 7 anos e meio é a aposentadoria, até porque eu não preciso de 7 anos e meio, por exemplo, para um salário maternidade. Entendi. Exatamente. Aí já é bem específico. Essa especificidade é interessante o advogado ter em mente, na medida que ele estuda o processo administrativo, né? Então, o fomento do estudo do processo administrativo, ele vai lhe auxiliar de maneira importante no ingresso nas medidas judiciais, né? O fato é que muitas vezes o INSS demora para se atualizar, digamos assim, do que rotineiramente a jurisprudência já pacificou, e até porque ele é do executivo, né? Ele não pode pegar e ficar alterando a lei. Quem tem que alterar a lei é o Congresso. Exatamente. Então, não é que o INSS discorda do judiciário ou discorda da jurisprudência. É porque ele não pode. Ele mesmo dizer, não, pois calma aí, né? Agora eu vou atuar conforme a justiça está atuando. Não pode, porque realmente, não, ele precisa que a legislação seja alterada porque ele está lá para executar. Ele não pode estar alterando a legislação. Mas o ponto que eu acho interessante deixar claro é que, do mesmo jeito que muitas vezes o INSS demora, é lento em se atualizar, mas muitas vezes o judiciário é mais restritivo do que o próprio INSS. Essa semana mesmo, que passou, né? Semana passada, acho que quinta ou sexta, teve um julgado na TNU, assim... A TNU é a Turma Nacional de Uniformização, que é da Justiça Federal, né? Então, assim, semana passada, acho que, salvo engano, na quinta ou foi na sexta,
a advocacia previdenciária, de uma forma geral, estava comemorando absurdamente uma decisão da ATNU de algo que na esfera administrativa já é aplicado há muito tempo. É tanto que uma das colegas advogadas lá que atuaram nesse julgado, né, lá na ATNU, representando o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que faz um trabalho muito bacana na esfera previdenciária, ela até disse, olha, uma das maiores conquistas que nós tivemos nesse julgado foi conseguir trazer o INSS para dentro do processo, para o INSS dizer para o judiciário, olha, a gente já faz assim. Isso aí que a advocacia previdenciária está pedindo, né, para vocês, é o que a gente já pratica. Exatamente. Aí foi que a justiça disse, então a gente não pode ser mais restritivo do que o próprio INSS. Se o próprio INSS já aceita, por que a gente não vai aceitar? Então, assim, não é que se completa, né? Mas muitas vezes, a depender do caso concreto, é mais vantajoso você discutir o direito do seu cliente na esfera administrativa e, a depender, é mais vantajoso você discutir na esfera previdenciária. E aí você só vai saber onde você melhor deve atuar, onde você deve melhor ingressar, que tema, que tese você vai defender, estudando. Não tem outro caminho. Você tem que estudar para saber o que é melhor para o seu cliente, o que é melhor que você tem que fazer naquela ação específica. E até, eu já comentei isso, eu sempre comento na aula dos alunos lá do nosso curso de prática administrativa previdenciária, que às vezes a gente tem umas manias. Nós, advogados, nós temos umas manias que a gente tem que quebrar essas manias. E uma das manias que eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, né? Quem não tem inúmeros grupos de WhatsApp de direito, né? A gente tem grupo de WhatsApp de tudo, né? E do Telegram também. E eu vejo muita galera colocando assim, alguém tem uma petição inicial de tal coisa para me emprestar? Alguém tem uma petição inicial tal coisa para me ceder? Alguém tem um modelo de tal coisa? Alguém já entrou com alguma ação não sei das quantas? E eu sempre digo, não peçam a inicial. Não peçam. Peça o número do processo. Ou peça a sentença. Porque você pode estar replicando uma derrota. Você vai pedir, rapaz, me dá uma cópia da inicial de tal coisa. Aí o cara te manda, eu já dei entrada, pega. E se ele tiver perdido a ação? E se a tese que ele levantou é totalmente infrutífera? Aí tu vai fazer o mesmo erro. Tu vai cometer o mesmo erro. Tu vai entrar com a mesma petição que no final a sentença é denegatória. Não faz sentido nenhum. Assim, peça a sentença. Alguém tem uma sentença aí de tal coisa? Se foi positiva ou foi negativo, vai lhe ajudar idem. Porque se foi positivo, aí você vai no processo, baixa o processo na íntegra, tem lá a petição inicial do colega. E se foi denegatório, você vai encontrar onde foi que ele falhou. Você vai encontrar qual foi a contestação que foi aceita pelo juízo. E aí você vai pegar e vai... Não, então isso aqui não adianta eu ir com esse argumento, vou procurar outro. Então vamos parar de pedir petição inicial para o coleguinha. Peça a sentença. Peça o número do processo, que lá você vai ter tudo e você vai saber se você realmente vale a pena você copiar a petição inicial dele, porque vai dar certo. Ou senão se você, vou para copiar a petição inicial dele, mas mudando totalmente o argumento, porque esse argumento aqui, a AGU, seja quem for, já tem a contestação na ponta da língua e eu vou ser derrotado. Então precisa de a gente ter essa expertise de não ficar pedindo petição inicial emprestada para ninguém. Peça a sentença. Deixa eu só falar. Não, é verdade, concordo, sem dúvida. Com relação Anderson, tu tá em qual tópico aí, Anderson? Mudanças atuais agora. Eu ia tocar nesse ponto, ia perguntar para o Dr. Robert, e o Dr. Diego ficar à vontade para falar, com relação a essas mudanças atuais. O sujeito chega de paraquedas aqui no direito previdenciário, né? Ou cai de paraquedas. E aí é quando acontece a maior quantidade de erros e muito benefício indeferido, que aí infelizmente houve uma falha do trabalho do colega advogado, infelizmente por desinformação, porque não estudou ainda. E é claro que nós não somos perfeitos. Claro que a gente vai ter aí algumas decisões tristes, mas muitas vezes são detalhes pequenos. E aí a gente consegue aqui listar rapidamente em números. Por exemplo, vai dar entrada no salário maternidade urbano e não percebeu que a cliente continuou pagando o benefício. Perdão, continuou pagando o INSS, continuou contribuindo. Não pode. Você tem que parar as contribuições. Até porque se você paga, subtende que você está trabalhando. Se você está trabalhando, então você não está em repouso para cuidar
do seu bebê, né, do seu filho que acabou de nascer. Do mesmo jeito, o benefício por incapacidade temporária. A pessoa continuou contribuindo. Outro erro. Porque se ela está incapaz, como é que ela contribuiu? Também o sistema vai entender que se ela contribuiu, então é porque ela está trabalhando. Se ela está trabalhando, ela não está incapaz, em regra. Foi dar entrada, foi pedir um requerimento de benefício por incapacidade temporária e não percebeu que o seu cliente estava recebendo seguro-desemprego. Não pode acumular. Então, assim, são coisas que você primeiro tem que ter a informação, porque a pessoa, como é que ela vai saber que ela tem que olhar isso se ela não sabe que é proibido acumular? Então, ela tem que ter a informação. Então, são inúmeros exemplos. Agora, o mais clássico dos clássicos é você requerer um benefício assistencial pessoa com deficiência para o seu cliente, sendo que ele ainda é segurado da Previdência. É o mais comum, porque você está, a depender do caso, mas em regra, sem querer polemizar, mas você está, muitas vezes, prejudicando, inclusive, a aposentadoria da esposa desse seu cliente. Imagine um senhor, vamos dizer, jovem, de 45 anos, e aí ele ainda estava na qualidade de segurado, mas o colega advogado não soube calcular o período de graça dele, porque ele tinha 12 meses de período de graça por ter parado de contribuir. Período de graça é quando ele para de contribuir e ainda tem tá direito. Protegido, né? Porque assim, às vezes a gente faz umas explicações complicadas, mas dá para explicar de forma simples. O INSS nada mais é do que o Instituto Nacional do Seguro Social. E como todo seguro, em regra, você contribui. Você faz o seguro do seu carro. Sim. Se você faz o seguro do seu carro no dia 10 de janeiro de 2022, você pode capotar o seu carro, em regra, tomara que não. Você pode bater o seu carro até 10 de janeiro de 2023, em regra. Se você capotar o seu carro no dia 11, você já não tem mais direito. Mas o INSS, a gente brinca que o INSS é uma mãe. E nem é uma mãe, é uma avó. Porque a mãe ainda dá uns caras, a avó só adula, né? Então, assim, o INSS, ele dá período de graças para quem contribui. Ele deixa a pessoa, mesmo sem estar pagando, protegido. Então, você pagou o seu seguro do carro dia 10 de janeiro de 2022 e ficou protegido até só 10 de janeiro de 2023 e ponto final. O INSS não. Encerrou em 10 de janeiro de 2023, porque você parou de contribuir, parou de pagar, ele ainda lhe dá mais 12 meses só porque você parou de pagar. Mas tem uns períodos de carência para poder ter direito ao benefício também, exatamente. Não tem? Mas aí, só para deixar claro, aí ele dá mais 12 meses porque, por exemplo, você recebeu o seguro-desemprego quando saiu desta empresa. E você pode ter mais 12 meses porque você já tinha mais de 10 anos de contribuição. 3 anos? Sem 3 contribuir. E que nem são 3 anos, porque 3 anos são 36 meses. Na verdade, ele ainda dá mais 1 mês e 15 dias, que é para ver se você volta a contribuir. Então, são 37 anos e 15 meses. Não, avó? Não adula? Pois bem. E aí pensando em quem paga essa conta. Mas aí, vamos lá. Então, assim, e aí você pega uma situação que a pessoa tinha direito a um benefício por incapacidade temporária, que é o famoso auxílio-doença, que até pode vir a ser um benefício por incapacidade permanente, como conhecida aposentadoria por invalidez, e por um erro desse cálculo de período de graça, o colega advogado não percebeu que o seu cliente estava em período de graça e requereu o quê? Um benefício assistencial pessoa com deficiência, que é o pessoal chama de LOAS, né? Que é um benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. E aí, muitas vezes, aquela esposa que trabalhava no labor rural com ele, ela até pode continuar trabalhando, mas como as provas, na grande maioria, ainda são em nomes do homem, em grande maioria, acaba que aquelas provas dele deixam de valer numa análise superficial, a rigor, porque, não, como é que ele tem prova rural se ele recebe um benefício assistencial? Mas aquele benefício assistencial foi um erro, né? É tanto que há contraverso, muitos advogados previdenciaristas ficam exatamente observando nas famílias dos seus clientes, esse rapaz aqui recebe um benefício assistencial. Mas na época ele não trabalhava como rural, não? Trabalhava. E por que vocês requerendo isso? Porque na época era o mais fácil. Porque na época foi o que alguém orientou. E aí muitos colegas advogados têm esse cuidado e faz esse trabalho de judicializar para dizer assim, esse benefício ele foi concedido errado. Deveria ser um auxílio-doença, né? Que aí pode até vir a ser uma aposentadoria por invalidez. Então, são requerimentos que são erros.
muitas vezes por falta de formação. Outro muito comum, a pessoa é urbana, né? A pessoa trabalha em uma empresa, né? É empregada, e aí muitas vezes sofre um acidente, enfim, adoece, faz uma cirurgia de emergência, e a empresa não agendou a perícia, a empresa pega e diz, quem tem que agendar é você, tá aí a documentação. E a pessoa não sabe que existe um prazo. E o prazo ordinário é você requerer o benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença, num prazo de 30 dias a contar da data da situação, a data da incapacidade. E aí muitas vezes a pessoa vai requerer só depois de 35 dias, de 40 dias, de 60 dias, e aí ela não vai mais receber desde a data do ocorrido, desde a data do início da incapacidade. Ela vai receber da data que ela está requerendo. Então são situações que a pessoa vem a perder direitos, digamos assim, porque o direito ele é sempre algo a ser requerido. Depende da minha ação para eu conquistar. Ninguém vai lhe trazer, em nenhuma área do direito, ninguém vai lhe trazer o direito, está aqui o seu direito. Não, você sempre tem que ir buscar. É declaratório, né? Ou constitutivo? Então, são esses erros que fazem que muita gente venha a perder o benefício, e aí muitas vezes não tem mais jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Dr. Robert, para quem está nos assistindo também, o pessoal tem uma curiosidade. De uma escala de 1 a 5, quais são os benefícios mais, não vou nem falar concedidos, requeridos ao INSS? Sem dúvida, o benefício assistencial pessoa com deficiência, certo? Que o mais requerido, primeiro. Um dos mais requeridos, que exige um impedimento de longo prazo, um impedimento que ultrapassa 2 anos, e é engraçado interessante, porque muitas vezes o colega advogado chega aqui mesmo no nosso curso, professor, olha aqui, foi dito que é impedimento de longo prazo, mas foi indeferido. Bom, porque foi impedimento de longo prazo, mas não entra na categoria de grave, porque tem que ter impedimento de longo prazo e tem que ser grave. Se for leve, moderado, não é concedido, né? Então, não é só um requisito. Então, o benefício assistencial à pessoa com deficiência é muito requerido, né? A questão do próprio benefício por incapacidade temporária, né? Que era o antigo auxílio-doença, né? As aposentadorias de forma geral, né? Salário maternidade e pensão. Porque o que acontece é o natural. Pensão por morte. Isso, pensão por morte. O INSS só trabalha com pensão por morte. Pensão alimentícia é algo do direito civil, lá na Justiça Estadual, nas varas de família. É pensão por morte, né? Certo. E assim, existe até uma polêmica muito grande. Durante muitos anos circularam inúmeros vídeos e textos desinformativos sobre, por exemplo, o auxílio reclusão. Então, assim, importante. Ao meu ver, o auxílio reclusão ele foi muito destratado. O auxílio reclusão ele foi muito maltratado, mal falado. Mal interpretado. Mal interpretado. Super mal difundido. Porque muita gente sempre achou e acha ainda que o auxílio reclusão é para o apenado, é para o recluso, é para quem está cumprindo pena. E não é, claro que não. O auxílio reclusão, ele, na verdade, ele é um dos mais bonitos. Se a gente for ver a questão do risco social e da proteção, ele é um dos mais bonitos. Porque, em regra, todo mundo pode cometer um crime, né? Você pode, por exemplo, sair do seu trabalho e estar indo para casa e, por alguma situação, você, por exemplo, atropelar uma pessoa. Não é para acontecer, mas pode acontecer. Sim. Infelizmente, pode acontecer, né? Então, você passa por situações que pode acontecer. Você pode estar jogando futebol e com um leve desentendimento você empurrar um colega sem intenção nenhuma de querer cometer um crime e esse colega vir a cair e bater a cabeça, por exemplo, no meio-fio de uma calçada. Né? Então, enfim, nem é minha área. Né? Exercício regular de direito. Mas enfim, que é isso. Mas a questão é que... porque na prática esportiva isso pode acontecer, né? Mas... assim, então, assim, o auxílio reclusão, o que é que ele vem a proteger? A família, os dependentes. Saiu o provedor, né? Saiu o pai de família ali daquele seio familiar e aquelas crianças, aquela mãe, aquela família vai ficar desamparada, ele contribuía para o INSS. Então, nada mais justo que o seguro social ir lá proteger aquela família, né? Mas foi muito deturpado, diziam que era para o apenado, e ele foi sofrendo modificação, e ele ficou muito restrito. Hoje em dia o auxílio reclusão é só para quem está no regime fechado, certo? E ele agora é só de um salário mínimo.
Porque durante muito tempo também se achava que ele era de um salário mínimo. Ele não era de um salário mínimo. Ele tinha um cálculo específico que poderia ser de valor alto. A depender do valor que contribuiu, né? Do valor que a pessoa contribuía. Mas agora não. Agora mesmo quem contribui sobre o teto, se porventura vier a faltar por uma reclusão, a família vai receber só um salário mínimo. Entendi. Dedê Parente, nós já estamos com quanto tempo aqui de podcast? 1h10. Então, caminhando aqui já, nós tratamos diversos temas, previdenciário na faculdade, OAB, na prática, mudanças, alguns benefícios, aposentadoria, benefício por incapacidade, falamos do próprio INSS, do acesso à justiça. Eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para fazer um merchan, né? Na verdade, queria pedir ao David colocasse aqui, na verdade não é nem um merchan, na verdade é uma oportunidade de você que como é que eu posso dizer, quer entender mais sobre direito previdenciário, quer se aprofundar mais no direito previdenciário. Ou até iniciar mesmo, né? Iniciar, exatamente. Me falta essa palavra, iniciar no direito previdenciário. Seja você jovem advogado, você que ainda está na faculdade, isso é uma oportunidade para você, na verdade, é uma forma que o professor Robertson trouxe, porque esse é um curso, posso dizer, exclusivo. Eu praticamente conheço muito poucos no mercado. Na verdade, nem conheço, só conheço o seu. Então, assim, é uma forma de resolver uma dor do advogado, uma excelente iniciativa, uma excelente ideia que o professor Robertson teve, que é o curso de prática administrativa previdenciária. Aqui quem tiver interesse, é só entrar na descrição do vídeo, lá tem o link de acesso, tudo. Queria passar a palavra para o professor Robertson, para que ele pudesse, até com ele como professor idealizador do produto, pudesse explicar em breves palavras um pouco sobre o curso, que já está aí no seu... Amanhã, né, nós teremos mais um 5º encontro de atualização, fora as aulas por temas já gravadas, tem o aulão de revisão da vida toda, enfim, ainda teremos aí um longo prazo aí também de conteúdos que serão produzidos para quem pretende estar se atualizando, aprendendo, na verdade, se capacitando e se atualizando diariamente, mensalmente, enfim, no direito previdenciário. Professor Robertson. Com certeza, assim, a ideia é essa, a ideia é entregar o máximo de conhecimento, porém sem ser cansativo, porque o direito previdenciário é muito amplo. Então, a gente trabalha aí para ser o mais objetivo possível, né? E prático, né? E prático, é prática pura. Então, assim, nós temos as aulas gravadas, então, quando o aluno ingressa lá na área do aluno, né, adquire o curso e entra lá na área do aluno, tem já várias aulas gravadas que nós gravamos em estúdio, né? E nós temos os encontros de atualização. Então, todo mês nós temos uma aula ao vivo, que é muito bacana, que os colegas advogados vêm para o presencial. Quem não pode vir para o presencial porque é de outro estado, porque é de outra cidade, assiste no online, mas ali ao vivo, né? Podendo interagir, podendo fazer suas perguntas. E a gente ainda tem o nosso WhatsApp, né? Nosso WhatsApp Business. Que é o melhor canal. Que, assim, tira a dúvida do colega advogado ali em tempo real, a todo minuto, a todo instante, final de semana. Mas eu não sei como é que consegue dar conta daquele grupo, não. Priva. Fico impressionado. Ontem tinha gente perguntando às 9h30 da noite, fazendo pergunta. Professor, estou fazendo aqui um processo. Então, 9h30 da noite de um domingo, a gente está respondendo os alunos. Então, assim, a ideia é essa, é que vocês tenham várias formas de tirar as dúvidas de vocês, várias formas de adquirir conhecimento para vocês conseguirem exatamente dar entrada no processo administrativo previdenciário da melhor forma possível, com o maior êxito possível, né? E aí é isso, é aula, é PDF, são os encontros ao vivo que todo mundo pode participar, perguntar, trazer caso concreto. Professor, eu posso levar um processo que está empancado lá no escritório que eu não sei? Pode trazer. Inclusive, você falou hoje para os alunos amanhã nós temos encontro ao vivo. Eu disse, pessoal, vão mandando aí as dúvidas de vocês, vão mandando os processos que vocês não estão sabendo resolver, que a gente vai tirar essas dúvidas tudinho. E tem o WhatsApp, que aí a pessoa está ali quando não dá para eu esperar eu ir lá para o encontro ao vivo, não dá para eu entrar no sistema, procurar, cadê a aula de pensão? Cadê a aula de aposentadoria? Vou perguntar logo aqui pelo WhatsApp, professor, não estou sabendo fazer tal coisa. A gente já responde na mesma hora. E assim,
A agilidade é impressionante. E eu digo assim, quanto mais a gente estuda, mais pergunta a gente tem. É verdade. Só consegue fazer perguntas difíceis ou perguntas específicas quem estuda. Então, é muito bacana porque você vê a evolução dos alunos. Né? E é muito legal quando os alunos começam a mandar mensagem. Professor, olha esse processo que eu fiz que deu errado e agora eu dei entrada de novo e rapidinho foi concedido. Olha aqui, professor, eu não sabia fazer isso, agora eu fiz. Então, assim, é toda hora a gente pegando e tirando essas dúvidas práticas. E a gente, assim, um dos melhores pagamentos é a gratidão e o agradecimento dos alunos mesmo, né? Sem dúvida. Nós temos, inclusive, nós temos vários alunos que foram nossos alunos ano passado, esse ano estão de novo conosco, acredito que vai continuar com a gente. E, inclusive, ela até, uma aluna específica, uma colega advogada específica, nessa semana, professor, eu quero pagar os atrasados de um cliente meu. Mas por quê? Não, porque ele vai requerer tal benefício. Mas você já viu se os pagamentos anteriores dele estão em dia? Porque senão esse pagamento em atraso não vai servir de nada. Pagamento em atraso tem que ser com a primeira em dia e ainda sem perder a qualidade segurada. Ela, ai, professor, é mesmo, eu esqueci de verificar isso. Pois verifique. Aí ela, ai, que bom que eu vi, porque senão eu ia fazer ele gastar dinheiro à toa. Olha aí. E isso é muito preocupante. Você passar para o seu cliente um boleto, ó, pague aí que vai dar certo. Quando você vai ver, você fez ele pagar R$600, R$800, R$2.000 de atrasado e que não vai servir para nada. A repetição de débito nesses casos são incabíveis, já vi situações. Sim. Mas aí no caso pagou é porque ele trabalhou, né? No caso aí, só para eu entender, eu achei interessante essa colocação. Ele está com o benefício atrasado. Não, ele está com as contribuições dele em atraso. As contribuições, mas assim, está no período de graça, é isso? Não. É até simples de entender, até para quem não é da área. É assim, ele pagava o INSS até o ano de 2015. Sim. Ele pagava de forma correta. E aí ele parou de pagar porque é aquela coisa, vacas magras não tenho condições, vacas gordas eu pago. Mas não deixe de pagar, se esforce. Porque você, quando precisa, aí a situação complica, que é exatamente a situação dele. Então ele pagou até 2015 e parou de pagar. E aí ele voltou a pagar, ele fez um pagamento em 2017. Ele fez um pagamento em 2019. Ele fez um pagamento em 2021. Paga no boleto mesmo. Pode ser, tem outras formas, mas Sim. enfim, paga no boleto. E alguém disse para ele que não, você foi pagando uma por ano, então você ainda está protegido. E aí quando ele veio procurar advogado, ele disse, quero dar entrada no benefício por incapacidade temporária, porque estou muito doente e tal. Quando ela foi ver, ele disse, não, você tem que voltar a pagar, porque você perdeu a qualidade segurada, quando você pagou, você já pagou em atraso, enfim. Ela orientou ele. E aí ele disse, não, então eu vou pagar. E aí ele começou a pagar este ano. Ele pagou o fevereiro deste ano, o março desse ano, o abril desse ano, o maio desse ano, e na cabeça dele e na cabeça dela, ele já tinha pago 4. Uhum. Só que ele não pagou o junho, não pagou o julho. E o agosto era agora dia 15 de setembro. Que é sempre assim, o mês que passou, eu pago até o dia 15 do mês seguinte. Entendi. Né? Entendi. Essa é a regra. Então, ele procurou ela dizendo assim, paguei fevereiro, março, abril e maio, paguei 4. Só que eu não paguei junho e julho. Eu quero pagar junho e julho e aproveito e pago logo agosto. E aí ela fez a seguinte conta. Não, já pagou 4, basta pagar só mais 2, que são 6, mas ele vai pagar 3, vai pagar 7. Ele pagando isso aqui, eu já posso dar entrada, a advogada pensando, eu já posso dar entrada no benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Porque a regra do auxílio-doença é você ter 12 contribuições antes de fazer o pedido. Sim, certo? entendi. Mas para quem já foi contribuinte, que é o caso dele, que ele pagou no passado até 2015, ele pagou, sei lá, de 2010 a 2015. Uhum. No passado ele já tinha pago 5 anos sem parar. Então, para essas pessoas, o INSS diz, você está voltando, não precisa 12, basta 6. Entendi. Então ela tinha feito a conta que ia dar certo. Só que aí eu lembrei ela, mas tu viu se ele pagou em dias? Aí ela foi ver, ele tinha pago fevereiro fora da data, março fora da data, abril fora da data, maio fora da data. Ele ia pagar agora junho e julho fora da data. E ele não tem nada. Porque quando você volta, obrigatoriamente você tem que ter a primeira, pelo menos a lá de fevereiro, ele era para ter pago em dias. Entendi. E ele pagou atrasado. Ele pagou tudo atrasado. Entendi. Aí agora que ele pagou a primeira, que foi o quê? O agosto que ele pagou em 15 de setembro. Mas não, eu não deixei ela pagar. Ela, mas professor, você não é para pagar? Eu digo, não, calma. Se você pagar o agosto,
que tudo bem, vai conseguir pagar até 15 de setembro, vai ser a primeira em dia, mas vem cá, por que tu não paga a trimestral? Aí ela, vixe, professor, ainda tem a trimestral. E ela é uma excelente aluna, mas é muita coisa. Sim, e aí, com certeza. Então tem a trimestral. A trimestral eu posso pagar a trinca, eu não posso alterar as trincas, são trincas naturais. Então eu posso pagar janeiro, fevereiro e março. Posso pagar os 3 de uma vez só. Abril, maio e junho. Posso pagar as 3 de uma vez só. E aí é o caso dela. Ela pode pagar julho, agosto e setembro. Ela vai pagar lá em 15 de outubro. Em outubro. Então ela ganhou mais um mês. Entendi. Ela ia pagar só o agosto, agora 15 de setembro. Não, segura. Agora tu paga a trinca. Tu paga julho, agosto e setembro, pelo menos tu ganha mais um mês, e aí tu paga em 15 de outubro. Ela, professor, pelo menos um mês eu consegui salvar. Então ele já vai ter 3. Quando ela pagar em 15 de outubro, ele já vai ter 3. Aí depois ela vai pagar 15 de novembro, 4. 15 de dezembro, 5. 15 de janeiro, 6. Em fevereiro do ano que vem, ele vai poder requerer o benefício por incapacidade temporária dele, se ele ainda estiver incapaz. Perfeito. Rapaz, prática administrativa previdenciária é um mundo São violento, muitos detalhes. né? Muitos detalhes. Dedê, estamos com 1h30 já. 1h20. Eu queria agradecer aqui a presença do professor Robert. Está aqui conosco compartilhando assim, essa riqueza de conhecimentos vividos por ele na prática. Por isso que ele ensina prática administrativa e previdenciária. Queria agradecer a presença do presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Dr. Rafael Didier, e passar só as considerações finais dos convidados para a gente encerrar o podcast. Agradecer o pessoal que ficou até agora nos acompanhando. Eu tenho certeza que vocês não se arrependeram, porque eu aprendi muito direito previdenciário. Eu tenho certeza que quem é da área ou quem não é da área, que quer conhecer direito previdenciário, que quer aprofundar, o jovem advogado ou estudante de direito, hoje ele teve uma aula realmente assim espetacular de direito previdenciário. Eu posso dizer, sem dúvida, que se eu fosse começar a estudar o direito previdenciário, professor Robert, você me orientaria de que forma? Assim, eu como eu já lhe conheço, eu ia começar pelo curso de prática administrativa e previdenciária, mas se eu fosse começar hoje, você ia dizer assim, estude por tal livro, comece pela IN, só para passar as considerações finais, professor Robert, depois de Didier, mas o que é que você me orientaria? Orienta para o nosso ouvinte aqui, para o jovem advogado, eu quero sem nada de previdenciário. Vou começar a estudar hoje. Por onde eu começo? Eu acredito que a primeira coisa é realmente procurar um livro, né? Ou, né, um curso, ou melhor ainda, os dois, né? Eu falei para falar do curso obrigatoriamente, não. Na verdade, é realmente uma dúvida. É importante a leitura, é importante ter alguém para tirar suas dúvidas, porque assim, se você for só ler a letra da lei, lhe falta, até porque aqui a gente está partindo do pressuposto que é uma pessoa que nunca atuou no previdenciário, lhe falta a interpretação. Então é complicado você dizer, vai ler a letra da lei. Tem que ler a letra da lei, mas tem que ler um livro e tem que ter um professor para iniciar, né? Então assim, a gente tem o nosso curso de prática, a gente é bem heterogêneo, nós temos advogados que já estão há um bom tempo no mercado do previdenciário, nós temos advogados que estão começando agora, mas a dúvida de um é a resposta do outro, e o convívio entre eles, né? A gente até sempre brinca que não existe concorrência, né, na advocacia. Na verdade, quando você tira a dúvida de um colega, você ali está ganhando respeito, você está sendo referência e você está ajudando um colega com uma dúvida que hoje é dele, mas que amanhã ele vai lhe responder uma sua, né? Certeza. Então as experiências devem ser trocadas mesmo. Mas com certeza um curso de prática faz toda a diferença. Porque é natural, é lógico, não tem o que de se envergonhar, de não saber, né? E aí, até dentro desse comentário, eu acredito que uma das coisas mais importantes, então, é ouvir. Né? Alguns colegas recém-formados, às vezes, eu não gosto de usar a palavra humildade, sabe? Eu acho assim uma palavra muito gorda, que às vezes fica parecendo assim algo... É um guarda-chuva muito grande que cabe tudo. Mas assim, de você ouvir e de você, inclusive, saber perguntar. Sim. Né? Eu atuo como advogado na esfera civil, trabalhista e direito médico. Aí na esfera civil, muitas vezes eu tenho dúvidas. E aí eu preciso de alguém para tirar minhas dúvidas.
E eu tenho a felicidade de ser amigo, ex-aluno do nosso querido Cavalcante Neto. Sim, Que é rapaz, professor fantástico. aqui. Que é professor aqui da casa, professor do Em breve Universo nós Juris. traremos ele aqui no, Pois universo, é. no podcast. Se eu pudesse vir só para ficar ouvindo ele, mas eu vou ouvir lá de casa se eu não vier como convidado. E aí o Cavalcante Neto é um cara que foi meu professor de inglês na época do colégio. Depois foi meu professor na faculdade. E ele, atualmente, ele atua em uma vara criminal. E eu júri. não atuo de jeito nenhum na esfera penal, na esfera criminal. Mas, lógico, ele é muito inteligente, tem muito conhecimento e ele atua em outras comarcas Sim. na área civil. Então, quando eu tenho minhas dúvidas, eu ligo e pergunto para ele. Mas um dos cuidados que eu tenho, e que aí é uma dica que eu passo para os colegas quando for perguntar para um professor, para um colega que tem mais experiência, é se você já pesquisou, diga logo. Não cometa a gafe de questionar a quem você foi perguntar, porque não faz sentido. Né? Não faz sentido eu ligar para o Cavalcante Neto e dizer, professor, eu estou com a seguinte dúvida. Um processo assim. Como é que funciona? O juiz agora vai fazer o quê? Ele vai intimar, ele vai me dar um prazo, enfim, como é que funciona? Aí o professor, com toda atenção, ele vai, não, Robert, é assim que acontece, normalmente é assim, tem a súmula e tal. Aí depois que ele me explica tudo, aí eu digo assim, não, professor, é porque eu vi no Google. Não, professor, é porque eu tinha visto um caso. Meu amigo, você ligou para ele para perguntar para ele, aí depois que ele lhe responde, que ele lhe deu a aula, você vai questionar, responde. Não faz sentido. Então, até quando você perguntar, se você já tem uma pré-ideia ou uma pré-informação, diga logo. Não, diga logo no começo. Então, se eu ligo para ele, professor Cavalcante Neto, eu estou com a seguinte dúvida, tem um caso assim, assado, que eu não estou sabendo, aí eu fui olhar na internet está assim, mas eu confio em você. Porque se eu não confiar nele, que faz sentido eu estar ligando para ele? Né? Então, valorize o professor, valorize aquele colega que lhe explica. Está doando o seu tempo para lhe explicar naquele momento. Então, porque assim, esse tempo é muito precioso. E às vezes, não faz por mal. Às vezes o colega faz por imaturidade, enfim. Às vezes o colega não quer ouvir, né? Fica essa dica aí para a turma aí que está começando. A gente está no atendimento, porque eu como servidor também atendo os colegas advogados. E já aconteceram situações até engraçadas. E a gente fala muito dentro do INSS, quer dizer, rapaz, aqui a gente tem um hábito de ensinar demais. Você chega na Receita Federal, olha, caí na malha, me ensina como é que eu saio, me ensina como é que eu faço minha defesa. O auditor fiscal vai te ensinar? Não, ele vai dizer, te vira. Tu vai chegar na delegacia, o teu cliente está preso, tu está lá com o inquérito e vai dizer, delegado, agora me diga aqui como é que eu faço? Qual é o próximo passo? Em regra, isso não existe. E os servidores do INSS, apesar de todos os defeitos, mas tem suas qualidades, como tudo na vida, tem muito aquela coisa de explicar, de ensinar. E certa vez, até foi legal, porque eu levei de forma jocosa. Eu explicando, eu digo, olha, colega, é assim, assim, assim. Na época eu nem era professor, era professor gratuito, né? Mas sempre foi. Era professor de balcão, de oitava. Eu digo, ó, isso aqui é assim, porque isso aqui tá na lei tal, artigo tal. E eu nem sou muito de estar dizendo artigo, porque eu acho que o importante é a pessoa ter conhecimento. O direito é uma área de pesquisa. Então eu não preciso ficar decorando os artigos. Eu tenho que saber que existe aquela regra. Sim, e que aí eu pesquiso no Ctrl+F, Ctrl+L. Não precisa estar decorando artigo, não. Mas especificamente... Às vezes a gente acaba decorando devido à prática no dia a dia e fala normalmente. E aí nesse dia eu falei, ó, porque isso aqui é conforme a lei tal, artigo tal. E aí o colega advogado, jovem advogado, acho que sei lá, 1 mês, 2 meses que estava advogando. E ele disse assim, não precisa você estar me dizendo a lei, não. A lei eu sei procurar. Eu digo, tá certo. Então, assim, muitas vezes não existe essa abertura. E a minha avó é que diz, ó, quando você é jovem, você tem que engrossar o pescoço, né? E às vezes você tem que pegar e baixar a cabeça e aprender. Mas a palavra é essa mesmo, a verdade é a falta de humildade de você saber que você tem que buscar conhecimento. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, além de ler a letra da lei, procurar um bom livro, e livro é muito particular, às vezes você gosta de um autor, o seu colega não gosta, procurar um curso, né? A gente tem o nosso curso de prática aí à disposição, e você ouvir, né? Às vezes o direito previdenciário é muito complexo e muito amplo. Eu tive um caso que assim deu certo, por que agora não deu? Existe um porquê. Nem que seja um porquê assim, porque o servidor do processo anterior fez essa análise e esse falhou em não fazer. Mas aí você não é algo assim 1 mais 1 igual a 2.
Então, você ter essa abertura, você ter essa tranquilidade de ouvir, de aprender, até porque as mudanças são constantes. Professor, meu amigo Didier, suas considerações finais para a gente encerrar. Muito enriquecedor, né, esse momento aqui com o Dr. Robson Farias, professor. É muito interessante, sem dúvida. Eu acredito que o caminho seja esse mesmo. Para iniciar a advocacia previdenciária, é importante a gente partir de algo, né? Partir do um norte e começar a estudar. Eu acho que o curso de prática administrativa, né, aliado com os bons relacionamentos, né, quem já atua há bastante tempo, e o estudo vai fazer com que o jovem, o advogado, ele consiga ir sedimentando aos poucos o processo de conhecimento, que ele não é rápido, não é uma mágica, é um processo lento que a gente tem que respeitar, né? No começo iremos errar bastante. Agora, existe uma forma da gente tentar minimizar os erros, né? Pegando os atalhos, e é esses atalhos que a gente está aqui, né? E para mim também é muito enriquecedor, porque o direito previdenciário nunca ele vai ser suficiente, né, tendo em vista as inovações, né, corriqueiras, né, diárias do legislativo, né, porque o direito previdenciário ele tem que estar pautado no custeio. Então, as mudanças ela vêm do custeio, da insuficiência do custeio, né, digamos assim, da expectativa de vida que vai aumentar, né. Então, assim, o direito previdenciário ele nunca vai ser estático. Então, é por essa e outras razões que nós necessitamos, sim, estudar constantemente. Eu tive contato com o direito previdenciário ainda em 2008, né, que eu fui estagiário da Justiça Federal, e ali, para mim, foi o primeiro contato. Eu não tive contato absolutamente nenhum com o direito previdenciário no meio acadêmico, e para mim foi meio que eu peguei aquele vírus, digamos assim, aquele vírus benéfico do direito previdenciário, que ele é fascinante, você conquistar um direito social para aquela pessoa que muitas das vezes tem um mínimo, né, vive com inúmeras pessoas dentro da sua casa. Então, assim, a realização profissional do advogado é muito salutar, certo? E a importância que ele tem de estudar, ela vai ser eterna, né, tendo em vista a movimentação global que nós vivemos no meio social. E é uma honra. Continuo os estudos até hoje, todo dia nas madrugadas. A gente não pode parar, não. Se a pode. gente parar, a gente fica totalmente obsoleto. Sem dúvida. Então, gente, para vocês que ficaram até o final, se você gostou desse conteúdo, achou relevante, se inscreve no nosso canal, que todos os dias, a partir das 17 horas, nós temos um conteúdo gratuito para você. Da mesma forma, se você gostou, curte, compartilha com seu colega, com a sua colega advogada, né? Como o professor Robertson falou, é sempre importante a gente estar ajudando o próximo. Quando você compartilha, curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, né? Você que está nos ouvindo no Spotify também, compartilha aí com seus colegas advogados. E muito obrigado por todos que nos assistiram até esse momento. E quem quiser saber um pouco mais, conhecer o curso de prática administrativa previdenciária do professor Robertson, pode acessar o site que está na descrição, o link do próprio curso que está aqui na descrição do vídeo, ou através do nosso Instagram e demais redes sociais. Muito obrigado a todos, forte abraço e até o nosso próximo programa, gente. Valeu! Valeu!